você a abrir a sua Bíblia. Vamos ainda ter uma ministração da palavra, mas já fomos tão ministrados por todas essas coisas. Mas vamos ao livro de Êxodo, texto muito conhecido no capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Senhor nosso Deus, ajuda-nos, pelas misericórdias de Cristo, para que possamos entregar a Tua palavra movidos pelo Espírito Santo, que é o Espírito de revelação. Que o Senhor fale aos nossos entendimentos, fale aos nossos corações, e que possamos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz. Que o Senhor nos abençoe aqui, Pai. Que toda a honra, que toda a glória, que todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pela manhã, Deus nos deu uma palavra que ardia no nosso coração e que o Senhor, eu me senti como que orientado, literalmente, para falar essa palavra. Se você não a ouviu, eu aconselharia você a ouvir essa palavra e sabedor do seguinte: o segredo não está em quem entrega a palavra, mas na palavra em si, que é a palavra de Deus para as nossas vidas, e que entendamos que pela palavra do Senhor todas as coisas foram feitas e todas as coisas serão feitas em nossa vida. Assim também o Senhor impressionou muito o meu coração para falar esse texto que me é um texto que eu tenho especial carinho, que é o encontro de Moisés com Deus e, na realidade, de Deus com Moisés. Pois, se Moisés encontrou ao Senhor, Deus foi ao encontro de Moisés. Quantas vezes nós buscamos ao Senhor, mas não percebemos que o Senhor nos busca muito mais do que nós buscamos a Ele. Que Deus deseja se encontrar conosco, que Deus deseja se revelar a cada um de nós, que Deus deseja falar a cada um de nós. E assim foi naquele dia. Aqui, sim, foi naquele dia que Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro e caminhando ele pelo deserto, caminhando ele pelo Sinai, chegou até aquela região que é chamada de Horebe. Muitos que viajam pelas chamadas terras santas ou terras bíblicas vão ao Sinai, no Egito. De fato, o Sinai, o lugar onde Moisés teve um encontro com Deus, não era propriamente o Egito, mas a cordilheira do Sinai se estende a partir do Egito. E aquele lugar, que também é chamado de Horebe, aquele lugar ali na Jordânia, este lugar é o lugar onde Moisés teve o seu encontro com Deus, onde ele viu a sarça ardente, a maravilha. Diz a palavra que Moisés, ele mesmo diz: irei eu me aproximar para ver essa maravilha, pois a sarça arde e não se consome. Essa é uma palavra já em si tão poderosa para nós. Uma palavra: a sarça arde e não se consome. Pois diante do fogo não existe madeira que possa suportar, árvore que possa prevalecer diante do fogo. Mas naquele dia, o fogo ardia, mas não consumia. Por quê? Porque Deus estava presente. Foi naquele lugar que Deus disse a Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que estás é terra santa. É por isso
que nós usamos a expressão, e ela se tornou universal, a se referir até mesmo à terra de Israel como Terra Santa. Terra Santa. Mas, de fato, a terra em si não era em nada por si mesma santa, senão ela passar a ser santa, porque Deus, que é santo, estava se manifestando lá. Então não eram as propriedades da terra que a tornavam tão santa, mas era a presença de Deus que a fazia santa. E que nós devemos ter esta visão, que onde está o Senhor é terra santa. E se o Senhor está em nosso lar, o nosso lar é terra santa. Se o Senhor está em nosso ministério, o nosso ministério é terra santa. Se o Senhor está no nosso quarto de oração, e Ele está, o nosso quarto de oração é terra santa. Eu me lembro de ter visitado, junto com alguns amigos, um local de oração em São Paulo, em que ali, aquele local tão interessante, com mapas do mundo inteiro, em que as pessoas intercediam, 24 horas de oração, eles tinham o costume, era costume deles, e eu os respeitei, de entrar sempre descalços. E então, também descalço, eu entrei, porque eles dizem, a terra é santa. Eu sei que às vezes é um pouco de exagero da nossa parte quando nós fazemos essas coisas, mas é uma questão de fé. É uma questão de fé, simplesmente. E que se você tiver fé, você experimentará coisas extraordinárias. Mas não só as coisas acontecem porque nós cremos, porque nós buscamos, mas porque somos surpreendidos. E aquele dia, Moisés não estava buscando nada. Não estava buscando a presença do Senhor. Não buscava Moisés uma palavra, mas foi ele alcançado. E a minha oração é que nesta noite a palavra do Senhor nos alcance, que nos surpreenda, que aquilo que não esperávamos recebamos do Senhor. Nós vivemos um tempo difícil. Às vezes, meus irmãos, ouvindo certas palavras, ainda que eu as repute como verdadeiras, me preocupa que transmitamos mais medo do que esperança. Porque existem muitas palavras em nossos dias que estão transmitindo às pessoas, aos ouvintes, medo. Medo. Nós vivemos num mundo que está abalado. Nós vivemos num mundo que pode haver, e isso não é escondido a ninguém, uma terceira guerra mundial. E hoje, a capacidade que há destrutiva no mundo e das grandes potências não se compara em nada às duas grandes guerras. É muito superior. De modo que há pessoas dizendo o mundo acabou. Há pessoas perdendo toda a sua esperança. E graças a Deus por missionários como esse que não ouvimos falar, que estão transmitindo a vidas que não tinham, de fato, esperança alguma, novas esperanças. E há de se estudar, há de se formar, há de se ser alguém, há de se confiar que há um futuro. Porque o futuro não pertence às grandes potências, o futuro não pertence aos poderosos dessa terra, os futuros não pertencem aos opressores desse mundo, o futuro pertence ao Senhor, é o que a palavra diz. E que nós devemos ir rumo ao futuro. O que vivia o povo de Israel naqueles dias? Eles não tinham futuro. Que futuro tem um escravo? Nenhum futuro. Ele só vê escravidão.
diante de si. Então Moisés recebe uma palavra do Senhor: vá a Faraó. Vá a Faraó. E diz a Faraó: deixa o meu povo ir, para que me adore. O propósito de Deus não era somente libertar o povo de Deus, era libertar o povo de Deus para que o povo dele o adorasse. O propósito de Deus não é apenas que venhamos a ser libertos, mas possamos ser libertos para que o adoremos, porque Deus busca os verdadeiros adoradores, os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E Jesus disse, já naqueles dias: vem a hora, e já chegou. A hora já é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Senhor foi até Moisés e o surpreendeu. Como disse, eu me preocupo com certas mensagens que escuto em nossos dias, que transmitem mais desalento, desesperança, angústia, medo. Não, meus irmãos. Nós temos conosco as boas novas. O Evangelho são as boas novas de salvação. É isso que nós devemos pregar. Não devemos fechar os nossos olhos à realidade, mas devemos, apesar de compreender, não negar a realidade. A Bíblia diz que Abraão, embora levasse em conta o seu corpo amortecido, a sua incapacidade, creu. Não estamos aqui para negar a realidade. Estamos aqui para crer por cima da realidade. Você tem que ter uma visão que olhe por cima de tudo isto, que veja mais além. Foi quando Deus encontrou com Moisés, que lhe disse uma palavra interessantíssima. Ele disse no versículo 7, certamente eu vi. Deus está vendo. Certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, e conheço-lhe o sofrimento. Deus vê, Deus ouve e Deus conhece. Nós temos que entender que Deus está vendo, que Deus está ouvindo e que Deus conhece. Igual a palavra conhecer na forma hebraica significa penetrar, ir ao profundo. Isso não é uma visão superficial, isso não é um ouvir acidental, isso não é um conhecimento, muito menos superficial. Isto é algo profundo. Deus vê profundamente, ouve profundamente e conhece profundamente. Deus está vendo o que está acontecendo, Deus está vendo a nossa aflição, Deus está ouvindo o nosso clamor e Deus está conhecendo o nosso sofrimento. E a Bíblia diz, por isso, por quê? Porque eu vejo, porque eu ouço e porque eu conheço, diz, eu desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir para a terra que mana, terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Veja a promessa do Senhor a um futuro sem esperança. Deus dá uma promessa de uma terra boa, ampla, que mana leite e mel. Esse é o nosso futuro. Você pode dizer amém a isso? Esse é o nosso futuro. Uma terra boa, uma terra ampla, terra que mana leite e mel. E Deus desce. E por que desce? Desce para que nós subamos.
A Bíblia falando de Jesus, que quer dizer que subiu, senão que primeiro desceu. E assim ele desce, não apenas para que ele desça e depois suba, mas para que ele nos leve com ele. Com ele. Porque Deus vê, Deus desce. Porque Deus ouve, Deus livra. E porque Deus conhece, Deus nos faz subir para possuir uma terra boa, ampla, que mana leite e mel. Essas são as palavras do Senhor que foram dirigidas a Moisés. Mas como Deus se apresentou a Moisés, é que me chama a atenção, porque diz a palavra, chamou e disse, Moisés, Moisés, versículo 4. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Sempre me chamou a atenção a forma que Deus se identifica. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e eu sou o Deus de Jacó. E o que mais me chama a atenção é o Deus de Jacó. Porque o Deus de Abraão é o Deus do pai Abraão, do pai da nossa fé, Abraão, do grande Abraão. O Deus de Isaque é o Deus do filho da promessa, é o Deus do sorriso, o Deus da alegria. Mas quando falo Deus de Jacó, isso mexe comigo. E glória a Deus, porque Deus chamou o Deus de Jacó. Porque se Deus falasse o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Israel, como ele também se apresenta, eu sou o Senhor Deus de Israel, nós diríamos, é o Deus dos bem-sucedidos, é o Deus dos vitoriosos, é o Deus dos grandiosos, é o Deus dos vencedores. Mas o Deus de Jacó é o Deus do improvável, é o Deus do esquecido, é o Deus do perseguido, é o Deus do abandonado, é o Deus do aflito, é o Deus do injustiçado. Ele é o Senhor Deus, o Deus de todos. Perceba que o próprio Senhor Deus disse a Jacó que ele não mais se chamaria Jacó, mas Israel. Mas vejam assim, Deus se identifica não apenas com o nome novo que deu, pois o nome novo que ele deu a Abrão, que foi Abraão, o nome Abrão ficou para sempre para trás. E Deus não diz, sou Deus de Abrão, mas diz o Deus de Abraão. No entanto, com Jacó, ele diz, sou o Deus de Jacó. Porque, meus irmãos, a Deus seja a glória. Eu não posso afirmar o quanto de Abraão temos, não posso afirmar o quanto de Isaque temos, mas eu não tenho dúvida que algo de Jacó todo temos. Essa é que é a verdade. De Jacó, ou com Jacó, todos nos identificamos. É como no Novo Testamento, guardada as devidas proporções, quando olhamos a pessoa de um João tão amoroso, tão querido, tão amado e amável. Quando olhamos a figura do apóstolo Paulo,
Paulo, numa convenção mundial de psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, foi eleito o homem mais equilibrado mentalmente da história. Paulo, nós admiramos Paulo. Nós temos Paulo numa conta bem alta. E notamos uma perfeição muito grande em Paulo, mas quando chega com Pedro, eu não posso dizer o quanto de Paulo eu tenho, o quanto de João eu tenho, mas de Pedro, todos nós temos alguma coisa também. Pedro apaixonante, Pedro extraordinário, Pedro que se precipita, Pedro que fala. Os outros se calam, mas Pedro fala. Os outros ficam no barco, mas Pedro sai. Afunda, mas sai. Pior são os outros que não afundam e não saem. Mas Pedro é dessas figuras apaixonantes, como Jacó é uma figura apaixonante, como Davi é uma figura apaixonante. Por que são figuras apaixonantes? Sabe por quê? Porque eles são tão humanos. Eles têm tantos erros e tantas virtudes, tanta nobreza e tantas falhas. São gente. Mas o melhor de tudo é que são gente de Deus. Que suas falhas jamais impediram deles serem de Deus. Que os seus erros jamais foram motivo que os afastasse de Deus. Ao contrário, a grande diferença deles é que eles se arrependeram. Quando eu vejo Jacó, quando eu vejo outros que com Jacó conviveram, como seu irmão Esaú, eu vejo um Jacó sendo tão transformado. E Jacó é transformado porque Jacó é um homem que erra, é um homem que falha, mas é um homem que se arrepende. E eu vou dizer algo a você. É necessário que nós nos arrependamos para que sejamos também transformados. Mas e quando não nos arrependemos? Pois o irmão de Jacó, Esaú, não se arrependeu. E se Jacó mudou tanto ao ponto de ter outro nome, a saber Israel, Esaú também mudou tanto que recebeu outro nome, Edom, que significa violento, derramador de sangue. De modo que transformados somos todos. A pergunta é, no que estamos nos transformando? Uns são transformados por meio do arrependimento, como Jacó, e são transformados para melhor. Outros são transformados por falta de arrependimento, e são transformados para pior, como Edom. De modo que eu não quero mudar para pior. Eu quero, e eu creio que você também quer, sermos mudados para melhor, pelo Deus de Jacó. Moisés mesmo era um desses improváveis. Moisés, que nasceu naquela família de gente de fé, que creram no futuro. É interessante que hoje eu sinto uma necessidade enorme de falar de futuro. Porque os pais de Moisés, quando olharam Moisés, não olharam as circunstâncias, não olharam a lei opressora, perturbadora, angustiante, que o filho nascido homem deveria ser morto. Mas eles olharam para o seu filho e creram num futuro para o seu filho. Você conseguiria fazer isso? Crer num futuro para um menino que nasce, quando existe uma lei sobre a vida desta criança, que todo filho homem nascido deveria ser morto por um rei com autoridade de tamanho vulto
que mais lhe tratavam como um Deus do que como um homem. Mas eles creem. Eles creem contra toda a expectativa. Contra toda a expectativa, eles creem no futuro para os seus filhos. Quando eu vejo hoje jovens casais desistindo, não crendo num futuro para os seus filhos, e jovens não crendo no seu próprio futuro, eu quero dizer o seguinte: o Deus que fez a Moisés fará também as nossas vidas. Ele executará, ele realizará. Não fique olhando as circunstâncias, não fique olhando os governos, não fique olhando os poderes, não fique olhando as autoridades. E nós não estamos pregando aqui uma rebelião, nós estamos aqui pregando fé. Creia. Creia. E Moisés era isso, um homem nascido israelita, num povo de Deus, que seus pais o olharam e o viram formoso. Isso mexe com a minha cabeça, porque que pai, que mãe que não olha o filho e não acha que ele é formoso? E porque era tão formoso, o guardaram por 3 meses e não podiam mais guardar, não podiam mais ocultar. Bênção de Deus cresce, é difícil de esconder. E então confiaram plenamente no Senhor, entregaram plenamente ao Senhor. Aquele jovem Moisés que agora cresce, que é educado como egípcio. E Moisés fica naquela situação: o que eu sou? Era egípcio? Não. Era do povo de Deus, nascido, mas não criado. E Moisés tem esperança, creio eu, digo eu, de libertar o seu povo, mas vê frustrada a esperança, até mesmo pelas palavras do seu próprio povo, que lhe dizia: queres fazer conosco o mesmo que fizeste com o egípcio? E Moisés tem que fugir. E passa, como os pregadores antigos diziam, Moisés passou 40 anos pensando que era alguém. Em mais 40 anos descobriu que não era ninguém. E depois, em mais 40 anos, descobriu que podia ser alguém nas mãos de Deus. E essa é uma realidade que não precisamos viver 40 anos, porque ela já está revelada a todos nós. E Moisés, esse homem que diz: quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? E Deus diz: bem, Moisés, você não está entendendo. Moisés poderia dizer a Deus: Senhor, olhe para mim e me diga quem sou eu para libertar esse povo, para ir a Faraó. Quem sou eu? Deus poderia também responder a Moisés como responde a todos nós, que dizemos a Deus: quem somos nós? Quem sou eu? E Deus então nos diz: olhe você para mim e diga: quem sou eu? Pare de questionar quem você é, me diga quem eu sou. O que Jesus perguntou aos seus discípulos: e para vós, que dizeis? Quem sou eu? Porque o entendimento que nós temos do Senhor determinará o que nós iremos fazer, como nós iremos fazer. As pessoas estão tristes, imaginando que não tem mais futuro. Mas hoje nós tomamos esse texto para dizer o seguinte: há um futuro na mão do Senhor esperando por mim e por você e por todos os que nos escutam neste
momento, todos os que participam da live, saibam do que eu quero dizer. Deus tem um futuro na mão dele para você. Eu louvo ao Senhor por essa ida e que casa tão bem com tudo isso que estamos falando aqui hoje. Que Deus também é o Deus dos injustiçados, dos esquecidos. Ele disse, eu sou o Deus do teu pai. Não sou o Deus dos patriarcas, mas o Deus do teu pai. Quem era o pai de Moisés? Era um escravo. Eu não sou apenas o Deus dos grandes patriarcas, eu sou o Deus dos oprimidos, dos esquecidos, dos angustiados, dos abandonados, dos injustiçados, dos prejudicados. Eu sou o Deus do teu pai, eu não deixei de ser o teu Deus. Porque quando passamos por situações temerárias, situações difíceis, como o povo estava passando angústia, debaixo da chibata, debaixo da opressão, debaixo da perturbação, sem enxergar nada, vislumbre de esperança. Não foi fácil Moisés convencer o povo. Eu, pelo menos, imagino. Todos queriam ser libertos. Mas você lê na narrativa do Êxodo como houve dificuldades. Faraó dificultou as coisas. E Moisés permaneceu firme. Firme. Ele tinha que permanecer firme, não apenas por ele. Uma coisa que me chama a atenção é que Moisés tinha a sua vida. Ninguém estava perturbando. Ele estava ali com o seu sogro Jetro. Ele estava casado, tinha seus filhos, tinha uma vida tranquila. E Deus acabou com toda esta vida que Moisés fez para ele. Uma vida sem muitas pretensões, mas uma boa vida. E Deus disse para ele, vai. Quando Deus diz a Moisés, lança o teu cajado diante de mim, e o cajado se transforma numa serpente, Deus completa a palavra a Moisés, dizendo, toma pela cabeça. A Bíblia diz que Moisés fugia da serpente. Moisés estava em fuga simplesmente há 40 anos. Deus fez Moisés mudar de postura. Há coisas que Deus faz na nossa vida, que é uma mudança de postura, não somente numa atitude de fé diante do que Deus nos fala, mas que mudará radicalmente a postura da nossa vida. Pare de fugir na sua vida e comece a dominar, a conquistar, a possuir. Foi o que Deus fez com Moisés. E Moisés saiu daquela postura e entrou numa nova postura. E o que Deus tem para nós não é apenas um novo futuro. O que Deus tem para nós é uma nova postura no nosso presente. Temos que ter uma nova postura. Enxugar as lágrimas, nos levantar, erguer a cabeça e dizer, eu sei quem eu sou, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu Deus, e Ele há de me exaltar. Deus há de fazer isso. Muitas vezes, meus irmãos, a vida nos derruba. Essa é uma expressão que nós escutamos diversas vezes. A vida te derruba. Mas se levante. O apóstolo Paulo diz, eu caio.
Quedas fazem parte da caminhada. Quem nunca caiu? Só quem nunca andou. E se você anda, você sempre desafia quedas. Eu aprendi e eu vejo e gosto de ver. Vocês sabem que eu gosto de crianças, que eu quero a igreja repleta de crianças. Eu quero os pais arrancando os cabelos e as crianças sendo crianças. Eu não me chateio de criança fazer criancice, porque criança é criança. Eu não gosto é que adulto faça criancice. Mas criança, fazer criancice é o natural, é o normal. E é tão interessante quando você vê uma criança aprendendo a andar. Porque toda criança caminha desafiando queda. E tem umas que nasceram para serem kamikaze. Porque elas vão. Elas vão. Eu não sei se você já viu esse tipo de criança que se levanta aí. E você diz, meu Deus. Porque quando você caminha, quando você se ergue, você se encontra num estado de equilíbrio, em cima de 2 pontos, no pé direito e o pé esquerdo. Mas quando você caminha, você tira um dos seus pés de equilíbrio e se equilibra apenas com um pé. E então você desafia uma queda. E deixe-me dizer algo para você. Sem desafios, ninguém anda. Ninguém chega a lugar nenhum. Então você desafia, levanta lá o pé e vai. E eu vejo isso nas crianças e vejo todos nós caminhamos desafiando quedas. E se cairmos, caio, mas eu me levanto. Eu me levanto. E Paulo não diz apenas eu me levanto, porque se ele dissesse eu me levanto, ele poderia se levantar em qualquer momento, mas Paulo diz logo. A ideia é prontamente. A ideia é imediatamente. Eu me levanto. Eu me levanto. Eu me lembro, eu fui curado, eu fui atropelado quando criança e, infelizmente, tive uma rejeição à prótese que colocaram no meu osso e expeli para fora, produzi tanto pus que minha mãe tirava por dia da minha perna uma cumbuca daquelas cumbucas de hospital cheia de pus. E fiquei, segundo a BBR, destinado a ser aleijado o resto da vida. Quando meu avô, no meu aniversário de 10 anos, que eu e meu avô fazemos aniversário na mesma época, na celebração do aniversário do meu avô na igreja presbiteriana de Madureira, ele diz, larga as tuas muletas e vem. E eu estou andando até hoje. Até hoje. Mas eu me lembro dos desafios para andar. Porque inicialmente eu tinha receios, como qualquer criança, como qualquer pessoa. O receio que você tem, o primeiro receio que você tem é que o osso vai quebrar de novo. Eu me lembro de colocar a minha perna morta sobre a minha perna viva, que era a perna direita, que era morta, sobre a perna esquerda, que era viva, e com um pijaminha de flanela que tinha, eu me arrastar pelo chão. Eu caminhava pela casa, me arrastando pela casa. Me arrastando. E um dia, eu fiz alguma traquinagem. Eu não sei o que eu fiz, mas eu sei que eu me arrastei na noite
para pegar algo que eu não deveria pegar. E fui até o quarto dos meus pais para pegar alguma coisa que eu não tenho a menor ideia o que era. Eu sei que devia ser algo errado. E eu cheguei lá porque eu tinha medo de usar as muletas. Quando eu cheguei, que já estava pronto a fazer o que eu me propus a fazer, aquela voz ecoou dentro do quarto. Era meu pai, que estava acordado e me surpreendeu. E disse: o que você quer fazer? A voz do meu pai era uma coisa, se você acha a minha voz, a voz do meu pai, você não tem ideia do que era. Era Deus abrindo o céu e te repreendendo. Isso era meu pai falando. E meu pai, então, quando me chamou, e eu disse que não, quero as muletas. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E tive mais medo do meu pai do que das muletas e de cair. E saí andando de muletas imediatamente. Troquei um medo por outro. E andei. Mas no dia em que meu avô me disse: larga as tuas muletas e vem, eu não tive medo. Eu não fui movido por um medo. Eu fui movido por fé. E aquela criança que tinha o seu osso morto, oco, completamente oco, fazendo um segundo exame, o osso já estava vivo. E uma criança que não podia erguer meio quilo em sua perna, logo estaria sendo um decatleta, logo estaria fazendo exercícios, logo estaria fazendo todas as coisas, porque Deus, quando trabalha na sua vida, trabalha para valer. E então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que tantas pessoas hoje têm falado: o mundo acabou, não há esperança mais, o que será de nós, o que será do nosso amanhã? Há um Deus que fala da sarça ardente, que diz: pode vir o fogo, mas a sarça não se consumirá. Isto é a promessa para as nossas vidas. O fogo não nos consumirá. Passarão pela água, passarão pelo fogo, mas eles não o tocarão. Há um futuro para nós. Há um futuro para a sua vida. Há um futuro para aqueles que nos escutam pela live. Eu quero dizer a você: há um futuro. Não desista. Não se entregue a uma prostração. O povo de Israel estava possivelmente prostrado. Saíram alegres, saíram contentes, saíram entusiasmados, mas mal veio a primeira dificuldade, já voltaram ao estado original, dizendo: vamos morrer, não temos saída, o que será de nós? Deus quer mudar a postura da nossa vida. Deus não mudou apenas a postura, e termino essa palavra com isso, apenas a postura de Moisés, de deixar de ser um fugitivo para ser alguém que conduz a outros. Deus mudou a postura de uma nação inteira. Deus há de mudar a postura de toda a nossa nação. Porque o povo achava que não era ninguém. E é interessante que quando nós vemos o censo que foi feito, Moisés, orientado por Deus, disse ao povo: cada homem se colocará de pé diante de toda a congregação e gritará. Como eu gosto dessa expressão. Gritará o seu nome, o nome da sua casa e o nome da sua tribo. E eles começaram a dizer: eu sou fulano, filho de Beltrano, de tal tribo. Eles começaram a dizer: eu sou alguém, você é alguém. Grite o seu nome, grite o nome dos seus pais, grite o nome da sua tribo. Você é alguém e Deus é por você. E se Deus é por nós, quem será contra nós?
Deus Todo-Poderoso, há um futuro. Há um futuro, ó Pai. Diante de todas as perspectivas, diante de todas as realidades, diante de todos os discursos, Senhor, desencorajadores, quando não perturbadores, nós queremos afirmar que há um futuro, e o futuro está nas Tuas mãos, e o Senhor nos dará o Seu futuro. Abençoa-nos aqui, ó Pai, que mudemos de postura, como Moisés mudou de postura. Como Moisés deixou de ser um fugitivo e passou a ser alguém que conduz o povo. Nós queremos aqui, Senhor, mudar de postura na nossa vida. Nós queremos tomar uma postura nova, uma postura de fé. Tu és o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Nós louvamos ao Senhor por tudo isso e te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Nós